Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco pelas páginas das Escrituras, ver o que Deus tem nos falado, ver como Deus nos mostra o caminho, nos mostra o bem, nos mostra a salvação, nos mostra as coisas boas, mas a Bíblia contém muitas histórias que nos ensinam. E no programa de hoje vamos conhecer a origem dos Moabitas e Amonitas. Que povos são estes? Sabemos que hoje é a região onde está a Jordânia. Mas que povos são estes? O que faziam? Como eram? Como surgiram? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo de falar. Deus vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Vamos então ao nosso estudo. A origem dos Moabitas e Amonitas. Você vai ver estes dois povos em quase todo o Antigo Testamento, na história, na conquista da Terra Prometida, na história dos juízes, na história dos reis. Nós vamos ver na própria história de Davi, nós vamos ver Moabitas. Como eles se originaram? De onde vieram? Qual é a sua história? Abra então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Vamos ler do verso 30 ao 38. Vamos ver esta história. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume da terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Bem, Gênesis, onde está registrada esta história, foi escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros. E no tempo de Moisés, ou quando estava tirando o povo do Egito para a Terra Prometida, ali já estavam estabelecidas estas nações, Moabe e Amon. À direita, não é, do Jordão, ou na Transjordânia, ou a ocidente do Jordão. E é uma história muito triste, é uma história de perversão, de incesto, é uma história de pecado, que vai passar por gerações para estes povos. É interessante perceber a história das nações, a história de cada povo. A nossa história, a história do Brasil, é uma história bonita. É uma história em que vemos o Brasil sendo separado por Deus para ser uma nação, para abrigar outras nações, para receber povos. E aqui no Brasil nós temos algo tão especial que não vemos em muitos lugares do mundo.
essa miscigenação. Os povos vindo morar aqui, se casando com brasileiros, tornando-se brasileiros. Nós não temos um tipo físico, mas nós temos uma mistura das raças e das nações. É o chamado redentivo do Brasil. Deus nos chamou assim. Estas duas nações que nasceram, Moabe e Amon, vieram descendentes de Ló. Ló, sabemos que estava morando, primeiro ele estava junto com seu tio, ele já fez uma coisa errada, ele não deixou Abraão escolher onde iria morar, mas ele escolheu primeiro. Eu quero as campinas do Jordão, eu quero um lugar agradável, eu quero viver como um rei, eu quero uma paisagem bonita, eu gosto de cidade, eu gosto de gente, eu gosto de shopping, eu gosto da moda, eu gosto... E ele foi para Sodoma e Gomorra. Veio colocando as suas tendas até Sodoma e entra em Sodoma, vem morar dentro daquela cidade, se casa com uma mulher de Sodoma e teve ali as suas filhas. As meninas cresceram num ambiente livre, um ambiente de ideologia de gênero, um ambiente de liberdade, libertinagem, podemos dizer, com relação à moral, com relação à bebida, com relação à violência. Então vem a injustiça, então vem a insegurança. Então não tem nada de maravilhoso viver num lugar assim. Eu me lembro que a última vez que eu estive ali na Alemanha, em Berlim, os irmãos estavam contando que antes você tinha total liberdade, tranquilidade de andar pelas ruas, as pessoas tinham orgulho, alegria da sua história, do seu povo, das suas origens e dos seus costumes próprios. Então vieram os refugiados, entraram os muçulmanos e veio gente de todo jeito, de todo tipo, e acabou a liberdade, acabou a segurança. As mulheres, 5 horas da tarde, não podem estar sozinhas, não podem andar só. Há perigo por todo lado, há perigo por toda parte. Eu me lembro, quando eu era criança, ir a pé e sozinha para o colégio. Não tinha perigo. Íamos com 10, 11 anos de idade, a gente ia para o centro da cidade, para o dentista, para o médico, para fazer compras, sem nenhum problema. Nossos pais nos orientavam, mas não havia a insegurança que temos hoje. A insegurança com relação à violência, com relação a tantas coisas para as meninas. Assim é uma civilização que não tem os princípios morais. Essas meninas cresceram achando que o incesto era comum. Os pais abusando das filhas, vendo irmãos abusando das irmãs, vendo a violência sexual, vendo a depravação, achavam que isso tudo era normal. Era normal. E essas meninas, então, estão jovens, elas iam se casar, mas foram morar na caverna com o pai. Por que foram morar na caverna? Porque Deus deu oportunidade a Ló de sair de Sodoma e era para ter obedecido rápido, era para ter feito as malas rapidamente, era para ter tido um entendimento do que estava acontecendo, mas tiveram de sair quase à força. Ló vai depois morar numa caverna. Eu estive também em Edom, ali na região de Petra, na região próxima a Beersheba, próxima ao Mar Morto. Há muitas cavernas, cavernas naturais, cavernas que eram usadas para morar, cavernas tão grandes que podiam abrigar um exército como o de Davi em En-Gedi, 400 homens ali na caverna. E muitas cavernas eram sepulcros. Abraão compra a caverna de Macpela para sepultar Sara, e foi sepultado ali também com seu filho Isaque, sua nora Rebeca e o neto Jacó e Lia. Ele vai morar em caverna,
porque ele está com medo de morar na cidade, ele está tão traumatizado com as civilizações que ele vai para a caverna. E na caverna as meninas, ao invés de terem uma mente limpa, de pensarem, vamos lá no nosso tio Abraão, vamos conversar com ele, nós precisamos casar, nós precisamos suscitar descendência para o nosso pai, ele precisa de netos, de bisnetos. Não, elas pensaram da maneira suja de Sodoma. Elas então praticaram incesto com o próprio pai e tiveram filhos do próprio pai, Amon e Moabe. É claro que esse mal, é claro que esse pecado, ele vai passando por gerações, ele vai se contaminando, ele vai prosseguindo nas gerações. E nós vamos ver mais tarde nos livros de Moisés, ele falando sobre a lei que os amonitas, os moabitas, não entrariam até a 10ª geração no templo para adorar, por causa da sua história incestuosa, por causa do pecado nos corações. Como é importante deixar uma história bonita. É claro que o nosso Deus é tão maravilhoso que a história mais terrível que uma pessoa possa ter pode ser um fascínio, um assassino, um criminoso, terrível. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele é transformado. Pode ser uma pessoa muito na prostituição, na imundícia, fazendo muitas coisas erradas. Quando tem um encontro com Cristo, é transformada e se santifica. Nós sabemos isso. Deus é especialista em mudar histórias. Ele quer mudar a sua história. Ele muda as nossas histórias. Ele nos santifica. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes todas as coisas a meu respeito. Eu me entrego a Ti nesta hora, pois eu quero ser totalmente Teu. Eu me entrego a Ti para que o Senhor me lave, me limpe, me santifique, me dê uma vida nova, apague o meu passado e me dê uma nova chance de escrever uma nova história. Eu me entrego a Ti, recebe-me, a mim, a minha família, recebe-me, sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é maravilhoso poder orar e ter a certeza de que o nosso Deus é esse Deus de amor, de bondade, que nos transforma, que nos dá uma história linda. Pode ser até mesmo no último minuto da nossa vida, Ele nos transforma. Que Deus te abençoe ricamente. Te espero no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer os Gideões e ser também um Gideão 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.